Rádio Livre, pelos nossos irmãos e pais que aqui já estão prontos para nos acolher, prontos para tocar cada um de nós com as nossas necessidades, todo o nosso amor, que nós possamos receber a palavra preparada pelo nosso palestrante, que foi preparada com todo carinho, para que nós sejamos tocados, que nós possamos sair daqui muito melhores que chegamos. Nós aqui estamos encontrando o amor de Jesus. Muito obrigada. E nesta noite, nós temos a grande satisfação de ter conosco o Luiz Cláudio Barro, que desenvolve suas atividades na Associação Espírita Pátria do Evangelho, carinhosamente a gente chamava de PIB. Pedimos a todos que me envolvam nas mais doces vibrações de paz, de amor, de carinho e afeto, para que ele se sinta à vontade, acolhido e possa discorrer o seu texto, tocando os nossos corações, e, como disse a Silmara, que saiamos daqui bem melhores do que chegamos. Vocês, Cláudio. Boa noite a todos. Que a paz e a luz, o Mestre Jesus, se faça presente aqui nesta noite, iluminando os nossos corações, fortalecendo os nossos propósitos, trazendo para nós outros que nos deslocamos de nosso lar para vir a esse lar de aprendizado, observar, aprender e ouvir um pouco mais da doutrina do Senhor Jesus, que tanto faz por nós todos e por certo está presente conosco aqui nesta noite. Agradecer a direção da casa pelo convite, pela lembrança, e vamos hoje falar de um tema bastante simples, chama-se bom ânimo. Jesus disse aos seus apóstolos: tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, o bom ânimo, segundo a palavra do Mestre, é fundamental para que nós possamos enfrentar as vielas da vida, os desvios que nós tomamos, fugindo das leis divinas, e que, por vezes, nos trazem desânimo. Estávamos nós, há um tempo atrás, exatamente nessa condição de desânimo, de melancolia, conforme está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, onde, por vezes, ao nos defrontarmos com as atividades humanas, deixamos levar pelas energias negativas e também caímos no desânimo. Procurávamos, então, naquele instante, naqueles momentos, algo que pudesse melhorar a nossa condição de estatura mental naquela oportunidade, e procuramos o pensamento de que pudéssemos ser, digamos assim, auxiliados. E na certeza que temos que, como nos orienta a doutrina dos Espíritos, tudo aquilo que nós pedimos, nós recebemos. Né? E não por acaso pegamos uma obra que está à nossa mesa, nosso escritório, temos lá algumas obras que estudamos, olhamos, lemos, e nos deparamos com o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. O seu item 8 tem exatamente o título Bom Ânimo. E fomos ler aquilo que aqui está escrito, aquela mensagem que esperávamos, e tal qual o discípulo Bartolomeu, que é o personagem central dessa conversa do Senhor Jesus, também saímos do estado de desânimo, entre aspas, momentâneo, obviamente,
para um estado de mais compreensão, entendimento e confiança naquilo que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Nessa oportunidade, o Humberto de Campos nos relata uma conversa de Bartolomeu, apóstolo, também conhecido por Natanael, ok? Natanael e Bartolomeu são é o mesmo discípulo. É que Natanael é o primeiro nome, né? Natanael Bartolomeu. Por isso, Bartolomeu, chamado em 3 evangelhos de Bartolomeu e apenas em um de Natanael. Na série Ben Johnson, possivelmente muitos daqui já assistiram e continuam assistindo. Natanael, o apóstolo, é apresentado a Jesus por Filipe como Natanael, mas são os mesmos, o mesmo personagem. Jesus observava que Bartolomeu estava sempre entristecido, em si mesmado, muitas vezes introspectivo, pensando sobre as coisas. E o mestre, como sempre, como sempre faz, quando ele é presente, observando essa atitude, digamos assim, um pouco desalentadora na mente de Bartolomeu, faz-lhe alguns comentários. Diz ele, depois de uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou o palácio seu espírito sensível. Então, o Senhor Jesus, ao vê-lo naquelas condições, pergunta-lhe o que estava acontecendo. E Bartolomeu então cria coragem para dialogar com o mestre e dele tirar os ensinos valiosos. Diz Bartolomeu: mestre, timidamente não saberia explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além das alturas. Tal qual nós mesmos, muitas vezes, experimentamos uma tristeza íntima que não entendemos o porquê, porque observamos as nossas condições materiais, mentais, de certa forma equilibradas. Mas o nosso peito, muitas vezes, no nosso íntimo, traz-nos a sensação de que algo está faltando, de que alguma coisa não está no lugar, de que me encontro numa posição que, em observando as coisas mais próximas de mim, não vejo o que me falta. Porém, sinto que não me encontro numa posição mais alentadora e mais bom ânimo. Não é? E Bartolomeu assim discorreu com o Senhor Jesus. Ele não sabia entender o que é que ele estava se sentindo naquele momento, daquela forma. Mas ele faz uma colocação muito interessante para o Senhor Jesus. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para apressar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Vejam que esta conversa com Jesus se deu há mais de 2000 anos atrás. Se nós trouxermos para os dias atuais, será que nós não estamos vendo também aqui que o ser humano parece estar vencendo? Não observamos a humanidade hoje ainda em atos cruéis de violência, de guerras, de subjugação do mais forte pelo mais fraco? Não vemos muitas vezes conhecidos ou pessoas noticiadas que sabidamente cometem atos contra o bem comum e que parece que estão vencendo, vivenciando uma situação de tranquilidade aparente, naturalmente. Não vemos também
Porque muitas vezes a vitória do crime, ela nos parece certa. Basta observar aquilo que acontece no meio político do nosso país, onde às vezes nos sentimos impotentes para trazer qualquer tipo de modificação. Não nos parece também atual a colheita dos desenganos? Nós próprios, através de atos impensados, equivocados, irrefletidos, não colhemos os desenganos que plantamos outrora? Então, quando começávamos a ler esta mensagem, de pronto nos identificamos com a atualidade da humanidade terrena. E, obviamente, aquele que se encontra em estado de desânimo, ele não observa as coisas positivas, não é? A gente dá valor às coisas negativas. E mesmo quando estamos em estado mental mais equilibrado, ainda assim, por muitas vezes valorizamos as coisas negativas, destacando-as e esquecendo que todos nós somos portadores de virtudes inúmeras e que já muitas delas colocamos em prática. Mas Bartolomeu diz ao Senhor Jesus que ele, a partir do momento que conheceu a mensagem evangélica, experimentou uma coragem nova para exatamente enfrentar essas situações. Essa coragem nova que Bartolomeu nos fala e relata ao Senhor, ela, infelizmente, muitas vezes ainda não é suficiente para que nós coloquemos em prática os propósitos que desejamos, que é a nossa melhoria, que é a nossa reeducação espiritual, que é a mudança do estado mental, para observarmos aquilo que realmente é importante para a evolução espiritual. Dando valor, muitas vezes, no desequilíbrio da balança dos nossos pesos às coisas que nos trazem, muitas vezes, um prazer imediato, porém, que lá na frente nós colheremos as consequências desses atos impensados. Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Lembrando que, quando o Senhor abordou na matéria, foi anunciado como uma boa nova de grande alegria aos que esperavam o Messias. Continua ele, faze bem, conservando a tua esperança em base dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Então veja que Jesus começa respondendo para Bartolomeu que aquele que observa o seu evangelho, ele não pode ser desesperançado, ele não pode ser desanimado, ele não pode ser aquele que não acredita na vitória do bem, ele não pode ser aquele que macula e guarda os talentos que traz consigo para si mesmo, não compartilhando com aqueles que comungam no mesmo caminho. Então Jesus diz, faze bem em conservando a tua esperança em base dos novos ensinamentos. Olha a observação. Porque o que Jesus veio trazer para nós, à época e ainda hoje, é totalmente novo. É diferente de tudo aquilo que nós até então vivíamos naquela época, pois vivíamos naquela época, ainda na lei do olho por olho, do dente por dente. Ainda na lei da agressão, da dureza, da crueldade, da violência. E Jesus fala a um povo extremamente orgulhoso, os hebreus, os quais talvez nós tivemos passagem por lá, não é? E que não nos deixa, pela vontade divina, nos lembrarmos, não é? Então ele diz que em face dos novos ensinamentos. Ora, será que para nós que nos encontramos aqui nessa casa,
Esses ensinamentos são tão novos assim. Será que nós outros, espíritos milenares, já não ouvimos de muito a palavra do Senhor? Que talvez não tivéssemos dado a devida importância, tratado com o interesse que uma luminosidade desse porte trouxe para a humanidade terrena, dividindo a contagem do tempo antes dele e depois dele. Então, esses novos ensinamentos não são assim tão novos para nós, mas mesmo assim, ainda por vezes patinamos nas coisas mais simples e nos esquivamos, talvez ainda por um pouco de desatenção de coisas que podem nos trazer eventos mais elaboradores para o nosso espírito. Continua o Senhor Jesus. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Imaginemos nós, no espírito do porte de Jesus, observando a humanidade terrena naquela época, pois observar desde quando aportamos neste planeta para a nossa função, vendo-nos a todos ignorantes, agressivos, petulantes, arrogantes, possessivos, não é? Mas veio o Mestre em pessoa para mostrar a nós outros, sem que deixasse qualquer tipo de dúvida, o caminho a ser seguido. Poderia, como nós sabemos, de uma forma muito simples, ter enviado algum dos seus prepostos de elevada estatura espiritual para fazer o trabalho, mas não decidiu ele vir até nós. Então, ele nos fala de uma forma bem clara, né? Achas que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Que certeza! A certeza que esses novos ensinamentos que ele viera trazer iriam certamente modificar a face da humanidade terrena, não o planeta. Porque temos o hábito de dizer, nosso planeta está em fase de transição, não é o planeta, é a humanidade. É a humanidade terrena que está em fase de transição. O planeta está perfeito para nos receber, tal qual foi criado o Senhor Jesus, não é? O Evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Ou seja, primeiramente, haveremos nós outros, na individualidade que temos e que somos, de acrescentar em nosso espírito, a cada passo dado, este conhecimento valioso, onde o Senhor nos ensina a amar o nosso Criador sobre todas as coisas, e, semelhante instrução, amar o próximo como a nós mesmos. Na prática da fraternidade e da caridade, que é o lema da nossa doutrina tão orientadora. Não é? Então, ele nos diz que, primeiramente, haverá que frutificar no íntimo de cada um de nós, na nossa individualidade. Pois muitas vezes nos pegamos cobrando de outros posições mais adequadas, mais serenas, mais amorosas, mais atenciosas, e esquecemos de que essas posições devem ser primeiro praticadas por nós mesmos. Precisamos dar aquilo que nós temos de positivo, compartilhar, dividir, orientar, auxiliar, levantar, acolher, de forma que sejamos úteis em qualquer circunstância em que nos encontremos. E acrescenta ele, para nos dar o chão de orelha, ou me dar o chão de orelha aquela oportunidade, mas vem de meu Pai cheio de fortaleza e confiança. E como é que nós estamos com relação ao nosso fortalecimento moral, espiritual, diante das coisas que nós estamos vivendo? Diante desse mundo que traz para nós, às vezes, circunstâncias dolorosas que deixam-nos indignados, pois
trazem o selo da maldade, trazem o selo da corrupção, trazem o selo de que aqueles que não praticam aquilo que nós estamos tentando praticar estão vencendo, que o mal está progredindo. Num olhar, obviamente, obtuso, num olhar escurecido pela nossa falta de fé e confiança. Então ele afirma: vem meu Pai, cheio de fortaleza e confiança. Ou seja, jamais ele estremeceu-se diante daquilo que lhe foi trazido por nós que estávamos talvez habitando lá naquela época, de contrariedades, de perseguições, de contraditórios, de situações vexatórias, onde ele foi colocado em todo tipo de situação, para nos mostrar exatamente que não se deixava envolver ou se contaminar pelas energias negativas que desejavam, obviamente, que não houvesse o sucesso da sua missão. Então, estarmos cheios de fortaleza e confiança é fundamental para nós outros, porque iremos sim enfrentar grandes desafios, como já estamos enfrentando. E o maior deles é exatamente esse: olharmos na nossa intimidade, reconhecermos as nossas sombras para podermos lidar com elas, mas também reconhecer as nossas virtudes, colocá-las em prática, pois elas serão os sustentáculos para que possamos atravessar as provas de que todos nós necessitamos na individualidade, para que o Evangelho floresça no íntimo de cada um de nós. Bartolomeu prestou atenção naquilo que o Senhor lhe trazia de mensagem e, após uma breve pausa, diz ele, o mestre continua: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Ora, alguém aqui tem vida fácil? Alguém aqui tem caminhos sempre tranquilos? Todos os dias são dias de extrema felicidade? Ou são dias cheios de desafios? As estradas pedregosas, na maioria das vezes, são buscadas por nós mesmos, pelos atos irrefletidos, como nós citamos, pelos pensamentos, digamos assim, distorcidos, pela visão obscurecida pelo orgulho, pelo egoísmo, pela insensatez, pela forma que nós desejamos que as coisas transcorram e elas não irão transcorrer, nem sempre da forma que desejamos, e aí deixamos-nos levar, nos tomar pelo descontentamento. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no primeiro item, exatamente, fala lá que um pequeno descontentamento pode ser um pavio para as circunstâncias assombrosas da nossa vida. Um pequeno descontentamento. Percebe? Um pequeno. Me descontentei com aquela pessoa que ela não agiu do jeito que eu imaginava. Aí você passa a observar a pessoa já de uma forma um pouco mais, digamos assim, idosa. E aí a pessoa faz algo e você já observa e já coloca num julgamento diferente, através de um pequeno descontentamento, que foi o início. Daqui a pouco você está apedrejando aquela pessoa mentalmente. Não é? Então, é uma lição que ele nos traz para que nós possamos tomar cuidado. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Então, o trabalho é a marcha. Não há como nós pararmos a marcha se desejamos evoluir. Se precisamos ir a algum lugar, nos deslocamos no tempo previsto, no tempo certo, da forma certa, materialmente falando. Se desejamos a nossa melhoria espiritual, precisamos também marchar na vida, buscando as portas que precisamos abrir através do nosso esforço próprio, para que a implantação do reino de Deus esteja dentro de cada um de nós. E ele nos fala: a luta comum é a caminhada de cada dia. É na nossa rotina que nós vamos exercer, todos nós,
as nossas aptidões. É na rotina diária, da qual precisamos agradecer ao nos levantarmos e ao nos deitarmos, por podermos ter a possibilidade de vivenciar rotinas, que muitas vezes falamos, essa rotina é cansativa. De novo, amanhã eu vou ter que trabalhar. De novo, amanhã eu vou ter que pagar boletos, né? De novo, amanhã eu vou ter que ir lá, e vai aquele sujeito lá, que vai todo dia. De novo, amanhã eu vou me levantar e vou me encontrar com fulano. Então, como Deus fala aqui, né? A luta comum é a caminhada de cada dia. Não há como fugirmos disso. Então, agradecer pela luta comum, ou seja, por vivermos em sociedade, em campos diferentes de pensamentos e posições, nesta pluralidade de entendimentos e visões, é que nós estaremos aprendendo no dar e receber. No dar e receber. Compreendendo a posição contrária à nossa, de uma forma sadia, pois aquilo que não nos sirva, deixamos à mercê daquele que acha que serve e que quer caminhar assim, não é? Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, continua o Senhor Jesus. De uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos. Então aqui ele fala da atividade de uma hora, ou seja, né? Se a luta comum é a nossa rotina de aprendizado, em toda ela há oportunidades de sermos úteis, servir no sentido de servir, né? E não de sermos serviçais, nós teremos as oportunidades de fazermos o bem, seja quem for, em que campo for, em que tamanho for. Pois quando assim fazemos, ou nos orientamos e temos o propósito de assim sermos, nós vamos angariando à nossa volta a positividade das energias dos bons espíritos, incrementando em nós forças que às vezes até nós desconhecemos. E essas forças é que vão nos movimentar no campo do bem. Aí Bartolomeu olha para o Senhor Jesus e diz assim: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente. Você, Bartolomeu, estava ali, né, doído, sentido, né? E apesar de ouvir ali do mestre, situação que eu não consigo nem dimensionar, o quanto ela seria, digamos assim, primorosa para a nossa alma e o nosso espírito, né? Estar na presença do Senhor fisicamente falando, né? Convivendo, observando a sua energia, né? Sentindo a sua energia, né? Então ele pergunta, né? Se o Evangelho exige de nós fortaleza permanente. Esse que nos fala não tem essa fortaleza permanente, não é? Obviamente não precisamos estar em desalento sempre. Se estivermos em desalento, desânimo, em descontrole, precisamos buscar uma atenção mais, digamos assim, apurada para que saiamos desse campo de ação, né, onde certamente estaremos atraindo espíritos com a mesma vibração, não é? Aí Jesus diz a Bartolomeu uma simples frase, ele diz assim: a verdade não exige, transforma. Olha que grandeza de resposta, sem muitas palavras, sem coisas rebuscadas, sem que seja difícil de entender. Na simplicidade que ele veio nos ensinar, entendendo a nossa ainda simplicidade de entendimento, ele diz que a verdade não exige, ela se transforma. Todos nós aqui, por certo, digo isso sempre com uma certeza absoluta, quando nos devotamos a conhecer a mensagem evangélica, e, infelizmente, na maioria das vezes, nós nos aproximamos do Senhor por dificuldades que estamos atravessando, pois não há outro caminho, não há outra força a nos auxiliar, e enxergamos, às vezes, sozinhos, e a dificuldade se aproxima, e vamos buscar a quem? O Senhor. Vamos buscar a Deus. E aí passamos a ter contato com esses ensinos elevados, esses esclarecimentos
puros, que por certo nos transforma. Não há como, naturalmente, estarmos interessados no Evangelho, conhecermos, termos as luzes da doutrina espírita, que trouxeram para nós cabedais de ensinamentos que ainda não entendemos na sua plenitude. E aí não dá para a gente se transformar. Não tem como. Não tem como você não mudar o seu objetivo, o seu propósito de vida para algo mais elevado, algo mais sólido, algo que te traga, digamos assim, aquilo que você acha ou achava que estava faltando. Encontrei ali. Me lembro que quando entrei pela primeira vez numa casa espírita, todo arrogante, prepotente, os meus próximos, não faz muito tempo, 19 anos, 20 anos, né? Falava, e já disse aqui possivelmente, eu comento isso porque isso foi uma grande lição, jamais esquecida, que dizia: o que é que eu vou ouvir ali que eu já não sei. Olha o tamanho da potência, da arrogância e da ignorância desse que nos fala, né? É a primeira palestra que eu ouvi, jamais deixei de voltar. Então, quando Jesus diz que a verdade não exige, ela não exige, ela não impõe, ela transforma. Ela te transforma, porque você se sente tão bem, tão amparado, tão esclarecido, tão fortalecido, tão ciente das tuas possibilidades, dos seus talentos, da força que te move e da força que nos move, que não há como a gente se transformar naturalmente, sem imposição, sem qualquer tipo de imposição, que não seja o dever íntimo, conforme está no capítulo 100 perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Do dever íntimo nos melhorarmos, né? Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, alegria, coragem e esperança. Coragem moral, obviamente, não é? Não é a coragem de enfrentar o outro, é a coragem de você se enfrentar. De como vi esses dias uma mensagem nas redes sociais, que eu achei muito bacana. Olhe para você mesmo, para si mesmo, sem precisar do espelho. Olhe para si mesmo, sem precisar do espelho. Percebe a grandeza disso? Não é? Ou seja, que nós nos auto-observemos com amor, carinho, com auto-perdão, fraternidade para nós mesmos, né? De forma que a gente possa, né, prosseguir na nossa luta. Então, o discípulo do Senhor há que ter, na maioria dos dias, a alegria, a coragem e a esperança. Esperança, sim. Esperança esta que é oriunda, que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa fé fortalecida, da fé robusta. Porque se não tivermos fé no Senhor da vida, o que é que nós estamos fazendo? Por que nos esforçar? Por que absorver esses novos ensinamentos? Por que ter essa nova coragem que Bartolomeu disse para o Senhor Jesus, que Abias estava construindo dentro de si, não é? E aí Bartolomeu, então, indaga ao Senhor, né, a respeito dos negócios do mundo, porque ele era um pescador, e muitas vezes eles eram, de certa forma, digamos assim, enganados pelos compradores, né, que tinham o poder financeiro, e eles, na condição de simples pescadores, muitas vezes eram ludibriados, né? Aí Jesus diz para ele, né? Porque ele diz assim: e quando os negócios do mundo não são adversos? Quando tudo parece em luta contra nós? Aí o Senhor responde: não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo, um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que o arranque às ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Um convite amigo. De
que a gente se desapegue das coisas materiais, que não sejamos escravos dela. Então, muitas vezes, as intempéries nos negócios não fazem parte do nosso aprendizado. E é um convite para nós nos desapegarmos das coisas materiais que não são nossas, em última instância, que ficarão. E que exercitam na nossa rotina diária, na luta diária que ele já contou, em nós outros, o nosso intelecto, o nosso cuidado, a nossa previsibilidade, a nossa previdência com relação às coisas, mas também é um convite para que não sejamos escravos dessas coisas que muitas vezes nos prenderão lá aqui, né? Bartolomeu também trazia consigo uma dor muito grande, pois a sua genitora havia desencarnado e estava ele consternado pela, entre aspas, perda da sua mãe. E ele diz ao Senhor: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amigo? Quem já não passou por essa situação aqui? Todos nós, né? Experimentamos uma pandemia que veio para modificar as nossas formas de ver as coisas. Experimentamos muitas vezes a distância de um ente querido, que não necessariamente precisa desencarnar para se distanciar de nós outros. E Bartolomeu trazia isso contigo, por sua mãe havia partido. E o Senhor diz para ele: mas quem estará perdido se Deus é Pai de todos nós? Ninguém está perdido. Absolutamente ninguém. Nem aquele que muitas vezes o nosso julgamento precoce, digamos assim, entendemos que é um ser do mal, endurecido, violento, cruel, e muitas vezes o é, nem ele está perdido. Porque à volta dele há mensagens renovadoras para que ele volte à casa do Pai, ao bom caminho, não é? E continua o Senhor: a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ao Senhor falando da vida espiritual, que hoje a doutrina espírita traz para nós de uma forma muito clara a continuidade da vida, um dos pilares, aliás, da nossa doutrina, né? Que é a fé na vida futura. Sem ela, por que nos esforçarmos? E traz também as provas, porque ainda precisamos de provas, da comunicabilidade dos espíritos para conosco. Ainda precisamos de provas, não é? Para reforçar, né? Aí ele diz assim: ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Essa certeza precisa estar em nós de uma forma muito intensa, muito intensa. Essa convicção de que não estamos sozinhos, de que ninguém está perdido, que o mundo não está sem rumo, que a humanidade caminha para si a superação dos valores menores que ainda trazemos de outros tempos, começando na individualidade de cada um de nós. Temos a fé de que Deus sabe o que é melhor para nós, de que a humanidade terrena está sob os cuidados do Senhor Jesus, que disse de forma muito clara que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá, porque ficaria conosco até o fim dos tempos. Quando a nossa consciência estiver plena deste ensinamento, desta verdade, certamente os momentos de melancolia diminuirão, os momentos de alegria, dificuldade, de esperança serão maiores, não é? E ele continua: eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria. Tem de ser. Tem de ser. O Senhor semeou apenas paz e alegria. Não trouxe dificuldades. Quando precisou ser enérgico para nos ensinar, enérgico foi sem crueldade, sem elevar a voz, mostrando-nos o caminho, como mostra até hoje, não é? Bartolomeu, então, entendeu aqueles
ensinos de Jesus e, como a hora já era tarde, retornou para o seu lar. Ele, que era um pescador, retornou ao seu lar. Mas o seu lar trazia também ele, diferente de nós, obviamente, dificuldades dentro do lar. E ao chegar na sua residência, foi ele atendido pelos seus irmãos, que lhe dirigiram impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Porque muitos que seguiram Jesus assim foram tratados pelos próprios familiares, não é? Como nós já sabemos, né? Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho, olha aqui, recordou aquilo que o Senhor ensinava, né? E sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Olha que atitude. Você chega na sua casa, é destratado, é humilhado, é xingado pelos seus entes mais próximos e não devolve a mesma moeda. É assim que nós fazemos, não é? Quando algo acontece do nosso lado, quando estamos com pessoas mais próximas, que muitas vezes nos distraem, não é? Aí ele diz assim, em vez de agir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Olha que coisa. Recordou o Evangelho, ou seja, o ensinamento do Senhor havia feito morada no coração de Bartolomeu, de que ele não poderia mais, ao contato com essas mensagens inspiradoras, renovadoras, agir da mesma forma. Tinha ele, naquele momento, condições, como temos nós hoje também, de agir diferente do que talvez estejamos fazendo, que nos traga dor, nos traga distanciamento, nos traga divergência, discussões estéreis. Não é? Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando. O apóstolo, no entanto, achou natural. Olha que bacana. Se alguém nos destratar, nos escorraçar, nos xingar, o familiar, mas aí, nós vamos achar natural? É natural. Vou falar comigo. Será que nós vamos achar natural? Ele achou natural aquilo. E aí veio o entendimento, né? Seu pai não conhecia Jesus. E ele o conhecia. Olha que diferença. Achou natural porque o Senhor nos fala para compreendermos aquele que traz para nós desconforto, opiniões contrárias, que muitas vezes, ao tempo passado, tratávamos como inimigos, dizendo: abençoa aquele que te agride, ora por aquele que te persegue, não é? Reconcilia-te com o teu inimigo quando estás a caminho com ele. Bartolomeu estava cheio desse tipo de ensinamento. Por isso não destratou o pai. E como diz ele, né? Ele conhecia Jesus, o pai dele não conhecia. Nós conhecemos o Evangelho. É muito já. E qual é a nossa atitude? Vamos entender ser natural no nosso cotidiano, como ele diz aqui, na nossa luta diária. Alguém que nos traga desconforto, muitas vezes de uma forma agressiva. Vamos compreender e tentar observar o momento que vive aquele companheiro, aquele semelhante? Ou vamos de pronto, como diz o valente, dou um boi para não entrar numa briga, mas vou apoiar para não sair dela. Não é? Porque eu tenho um gênio muito forte, eu tenho um espírito muito forte, vamos ser forte por se abrir nessa forma. Seu pai não conhecia Jesus e ele conhecia. Não conseguiu esclarecê-lo, guardou os bens do silêncio. Oh, que bacana, hein? Os bens do silêncio. Já imaginaram? Você silenciar diante da agressão? Diante do distrato? Silenciar, silencia. Deixe o outro ter a razão dele. E você fica em paz, não é?
E assim, terminada a sua conversa com Jesus, no outro dia, o Senhor foi pregar e, vendo o mestre, né, que ao lado dele se aglomeravam mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados. O Senhor, então, começa a pregar a boa nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, né, que o reino dos céus é semelhante ao tesouro, que oculto num campo foi achado e escondido o homem, que, movido de gozo, vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. Está lá em Mateus. Como nós vamos entender isso? Né? Que grande tesouro é esse? Que fez com que o homem vendesse tudo que tinha para comprar aquele terreno onde estava aquele tesouro. Não é? Qual é o ensinamento para nós outros nessa passagem tão importante? O tesouro é o Evangelho do Senhor Jesus. Este é o grande tesouro que todos nós estamos buscando implantar dentro de nós. É o seu Evangelho de luz. É o roteiro iluminado, como nos fala Emmanuel, no livro Fonte Viva. E quando nós encontrarmos esse tesouro, nós vamos vender tudo que nós temos e comprar naquele campo. O que nós vamos vender? As nossas vaidades, o nosso orgulho, as nossas torpezas, os nossos desequilíbrios, os nossos julgamentos, os nossos egoísmos. Nós vamos vender para ficar com aquele tesouro do Evangelho do Senhor implantado dentro de nós, para que sejamos, então, os verdadeiros partícipes dessa transição tão falada, não planetária, apesar de ser uma classificação, mas a transição de nós mesmos para espíritos regenerados, pensando diferente, recordando do Evangelho e agindo tal qual a nossa recordação nos traz, conforme o Senhor nos orienta, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Naquele instante, o Senhor Jesus, né, pousou sobre Bartolomeu o olhar que o contemplava embevecido. Bartolomeu estava ali, né, envolvido naquelas luzes, vendo o Senhor pregar, lembrando-se dos ensinos do dia anterior, embevecido com tanta sabedoria, com tanto amor. E o Senhor diz para ele, né? E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades que ainda senão desfizeram, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Ficou ali, né? Eu fiquei imaginando, né? Nós tivemos a oportunidade, que eu não tive, não conheci, de estar ao lado de Chico Xavier. Quem conheceu sabe dizer melhor que eu, a vibração, né? A sintonia, o amor, o carinho, a simplicidade de Chico, e todos formaram uma forma tão bonita. Imagine estar na presença do Senhor Jesus. Ele fitando os nossos olhos, entendendo-nos como nem nós nos entendemos. Então Bartolomeu estava ali embevecido, né? Estava ali envolvido naquelas energias, né? E deixou todas as suas vaidades que ainda se não desfizeram para adquirir, tal qual a passagem de Mateus nos fala, aquele campo onde o tesouro havia sido encontrado, né? No campo infinito da sua vida. Então nós estamos aqui exatamente para isso, para adquirir este tesouro, implantá-lo no campo da nossa vida, fazermos aquilo que já temos capacidade de fazer, darmos o nosso melhor no nosso dia a dia, o melhor que nós tivermos. Não precisamos ser perfeitos, pois ainda não somos e nem seremos lograr, mas um passo dado adiante, na cena evolutiva, um passo a mais dentro daquilo que nos compete fazer, um tempo despendido em favor daquele que necessita, um minuto de atenção, um olhar de gratidão, um ombro amigo, um tesouro do silêncio para ouvir aquele que é só desabafar.
não quer esperar o nosso julgamento, quer apenas que estejamos nós. Será para nós atitude de grande valia, e experimentaremos aquilo que eu julgo, na minha pequenez, naturalmente, a verdadeira felicidade, que é vermos um companheiro se levantar com o nosso sim, através de algo que nós podemos fazer. Pois certamente o que dermos à vida, ela nos retribuirá. É lei. Então, se queremos que o bem nos envolva, precisamos estar envolvidos com o bem, né? Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderiu para sempre aos eternos júbilos do Evangelho. Quantas vezes a dificuldade vai bater nessas portas? Inúmeras, incontáveis. Muitas delas pedidas por nós mesmos. O nosso planejamento vem cá. Rogamos as provas que hoje talvez estejamos padecendo. Mas a força do Senhor jamais nos faltará. E nesse breve relato dessa conversa que Bartolomeu com o Senhor Jesus, que trouxe para a nossa atualidade a verdade que vive no universo, que é o nosso fortalecimento espiritual através do nosso bom, através da nossa boa vontade, através do espírito de servir, através de estarmos abertos e dispostos a sermos os trabalhadores braçais do Cristo aqui, fazendo o nosso melhor, não importa o que seja, não importa. Algumas pessoas dizem, às vezes, nos comentários, nas conversas, mas é tão pequeno que eu faço. Não é não. Se somarmos as pequenas coisas que todos nós fazemos, fazemos a grandeza na união de forças em que nós precisamos nos envolver para que a paz permaneça onde quer que nós estejamos. E como nos diz o Senhor Jesus, que a paz seja conosco. Boa noite a todos. Gratidão e obrigado por atenção. Vamos convidar os nossos companheiros macistas para que se posicionem para o momento do passe, quando o sinal de fachada aparece. Sigamos envolvidos pelo olhar lúcido do Senhor Jesus. Apenas a acalentar e nos abrigar com o seu auspício de amor, trazendo-nos o lenitivo para a nossa alma, mentalizando também aquilo que necessitamos para o nosso corpo físico. Receberemos certamente o que nos é necessário. Porém, a fé que nos move, que nos sustenta, creia no Espírito, no trabalho, na espiritualidade que nos amorosamente, cuidando de cada um de nós. Não basta amigo, confortador e querido. A luz do Senhor Jesus nos envolve, trazendo-nos a alegria de conhecer
e saber que em qualquer instante estará para nos fortalecer, nos animar, nos encher de bom ânimo. E assim, venceremos essa cruz e preparados estaremos para novas etapas. Temos a busca da felicidade verdadeira. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos sempre agradecer, muita gratidão ao Cláudio pela mensagem tão maravilhosa que nos trouxe nesta noite. Amém. Estamos precisando de muito ânimo, né? Que nós sejamos envolvidos por esse ânimo que o Mestre Jesus nos traz a todos os instantes. Então, nós vamos fazer o sorteio dos pais, mas antes eu queria fazer um convite a todos que nós estamos formando um grupo de estudos do Livro dos Espíritos, para iniciarmos agora em agosto, que seria a primeira sexta-feira de agosto, aqui na casa, às 8 horas. Então, nós vamos, quem se interessar, conseguir ter como fazer o curso, nós gostaríamos de ir nos procurar, se a gente vai anotando os nomes. Nós vamos fazendo esse convite todas as segundas-feiras, está bem? Então, agora nós vamos fazer o sorteio dos pais. O Cláudio vai falar, são 3 números. 38 e o 31. Toda segunda, tem uns aqui que toda segunda vez. Número 8. 8. Porque eu E o número 40. 43. 43. Também já faz uma semana para ganhar alguma coisa, né? Todos tenhamos assim uma semana de paz, luz. Nós temos lá, né, no nosso jardim a água, aquele chazinho maravilhoso, os pães para que nós sejamos adquirir, possamos nos confraternizar lá no nosso jardim. Muita paz a todos.